Andresa Morim e você. E aí, comer de 3 em 3 horas, será que isso é importante para manter uma boa saúde e até mesmo seu metabolismo acelerado? Pois bem, não existem evidências científicas de que você precisa fracionar as suas refeições e comer de 3 em 3 horas para se manter saudável ou até mesmo para acelerar o metabolismo. E engraçado que em algum momento da história alguém falou isso e todo mundo foi repetindo. E nós acreditamos por um bom período de que nós precisávamos comer de 3 em 3 horas. Mas, na verdade, eu sempre fiquei incomodada com essa informação porque não tinha uma comprovação científica até mesmo para falar com os pacientes. Mas eu aprendi isso na faculdade. E para mim também foi difícil desmistificar, né, uma informação de que eu aprendi dessa forma. E quando eu me questionei sobre isso, eu não conseguia ter essa evidência até para passar para o meu paciente, então era complicado isso, eu como nutricionista, como profissional. Então quando eu comecei a ler alguns estudos mostrando o contrário, eu falei, nossa, isso faz muito mais sentido, né? Mas antes até mesmo que eu passasse essa informação para os meus pacientes, eu precisei testar como que funciona na minha saúde, no meu corpo, e também me embasar muito tecnicamente, me embasar muito cientificamente para eu me sentir segura e começar a tratar os meus pacientes, mas assim, respeitando o reloginho biológico e não o relógio, né, de verdade. Então a gente olha no relógio para atender uma necessidade de um compromisso, um evento importante, mas nós achamos que o nosso corpo também olha no relógio para atender uma necessidade que é fisiológica. Então não faz muito sentido, né? Eu gosto de citar um exemplo que, assim, eu até peço licença para os meus pacientes no consultório e para você também em casa, para falar sobre isso, mas assim, ninguém faz cocô de 3 em 3 horas, não é mesmo? Então assim, você não tem evacuações de 3 em 3 horas. A gente dá licença, para um pouquinho, que eu vou ter que ir lá no banheiro agora, que se eu não for ao banheiro, meu metabolismo fica lento. Faz sentido? Tem algum tipo de coerência isso? Não tem. Da mesma forma como ninguém dorme de 3 em 3 horas, né? Ah, tô com sono, vou dormir agora. Ou então nem tô com sono, mas deu 3 horas que eu tirei a última soneca, eu tenho que dormir de novo. Não. Então por que para comer nós ficamos olhando no relógio? Quem disse que meio-dia é o horário de almoço? Quem foi que falou que às 3 horas da tarde em ponto você precisa fazer um lanche para acelerar o metabolismo? Então, é algo que eu gostaria de trazer para vocês. Quem é meu paciente sabe muito bem disso, já aprenderam a respeitar a fome, a ouvir os sinais que o corpo traz, mas eu sei que é uma informação ainda nova para muita gente, porque os pacientes que chegam pela primeira vez lá no consultório se espantam. Eu tenho uma paciente que pertence a um projeto de emagrecimento, que ela disse, hoje eu ouvi ela falando para toda a galera no projeto assim, a primeira vez que eu fui no consultório da doutora Andresa, eu pensei que ela tava ficando doida, porque ela falou que eu não precisava fazer o café da manhã se eu não tivesse fome, e eu acreditei a vida inteira que o café da manhã era a refeição mais importante do dia. Aí eu falei para ela, ainda bem que você mesmo me achando doida, continua indo lá, né? Então você é mais doida que eu. Mas brincadeiras à parte, essa paciente é uma fofa, é uma querida, é muito determinada, seguiu muito bem as orientações, hoje come somente com fome e já emagreceu mais de 20 quilos. Bom, e como que funciona então isso fisiologicamente, né, bioquimicamente? Quando nós isso principalmente relacionado com o emagrecimento, né? Você pensa assim, se eu não comer, meu metabolismo fica lento. Os estudos mostram o contrário. Foi publicado um estudo em 94, você pode ver que já não é um estudo recente, é um estudo antigo, já mostrando isso. Pegaram um número de pessoas, um X de pessoas, submeteram a um jejum de 72 horas, 3 dias, sem comer nada. Nesse jejum, eles só tomavam água. No outro grupo, eles foram orientados a manter uma alimentação habitual, de costume. Avaliaram a taxa metabólica basal antes desse período de 3 dias e depois. E aí o que eles perceberam? Que no grupo que se manteve em jejum, só tomando água, o metabolismo, a taxa metabólica basal estava maior.
ou seja, o metabolismo estava mais acelerado. Então, o que é esse tal de taxa metabólica basal? Essa é uma quantidade mínima de energia que nosso corpo precisa para manter as funções vitais, básicas, essenciais. Para o seu coração bater, os seus rins filtrarem o seu sangue, você está queimando, você está gastando energia, queimando calorias. Então, o mínimo, até dormindo, você está queimando calorias. Então, essa é uma taxa metabólica basal, que nós chamamos. Então, quanto maior a nossa taxa metabólica basal, mais facilidade nós vamos ter de emagrecer. E no grupo que se manteve em jejum durante essas 72 horas, a taxa metabólica basal estava maior, estava mais acelerada. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que quem fica mais tempo sem comer tem um metabolismo melhor. Ok, mas, Andresa, como funciona isso bioquimicamente no nosso corpo relacionando com o emagrecimento, então? Funciona da seguinte maneira: quando nós comemos o tempo inteiro, de 3 em 3 horas, especialmente carboidratos, nós vamos ficar com os estoques de glicogênio muscular e hepático sempre altos. O glicogênio é uma reserva de glicose armazenada, ou no músculo ou no fígado. E aí, quando nós precisamos de energia para fazer para exercer uma atividade, por exemplo, vai correr para pegar um ônibus, você vai fazer algum tipo de exercício, alguma atividade física, até intelectual, nosso corpo está oxidando, está queimando ali aquele glicogênio, aquela reserva que você dá o tempo inteiro para o seu corpo, especialmente para o músculo. Agora, quando você não come carboidrato o tempo todo, quando você respeita a fome, come somente com fome real, você faz uma adequação dos nutrientes na sua alimentação, comendo mais vegetais, comendo uma boa quantidade de proteína e gorduras boas que a natureza oferece, automaticamente você vai diminuir o consumo de carboidratos. E aí, respeitando a fome e diminuindo o consumo de carboidratos, seus estoques de glicogênio vão ser mínimos ou até zerados. Mas e aí, você vai morrer porque você está com baixo glicogênio muscular? Não. Nosso corpo ele vai vai utilizar uma via bioquímica que talvez você nem esteja acostumado. O que ele vai fazer? Ele vai lá no tecido adiposo, onde a gente tem as células de gordura, e ele vai transformar isso em ácidos graxos para virar energia. Não é muito mais racional pensar que se você quer emagrecer, você tem que utilizar os seus próprios estoques como energia e não ficar comendo carboidratos? Ou ficar comendo toda hora se seu objetivo é emagrecer? Então, na prática funciona muito bem. Então já tenho anos de experiência com essa conduta nutricional, eu vejo uma resposta incrível, tanto no emagrecimento, como também no tratamento de doenças crônicas, pacientes que são muito compulsivos, quem tem muita compulsão alimentar, o fato de comer de 3 em 3 horas propicia esse aumento da compulsão alimentar. Síndrome metabólica, que é a pressão arterial aumentada, aumento da circunferência abdominal, junto com uma resistência insulínica, insulina mais alta. Então, todos esses pacientes, os pacientes que têm dislipidemias, os triglicerídeos muito altos, o HDL baixo, tem estudos que mostram também que o não fazer, o fracionamento das refeições também tem uma tendência a aumentar o HDL colesterol. Olha que informação importante. Então, o perfil lipídico melhora, a saúde cardiovascular melhora, a disposição melhora. Gente, é incrível. Para você mudar esse padrão de alimentação, agora é importante procurar um nutricionista. É importante avaliar seus exames. E outra informação que é importante, porque assim, você pode ficar pensando, eu não jamais conseguiria, porque eu como de 3 em 3 horas, eu não vou conseguir fazer isso que a Andresa está falando. Tudo é um processo, né? Você não precisa, simplesmente, se você faz 5 a 6 refeições por dia, você não precisa cortar essas refeições de um dia para o outro. O ideal é simplesmente, primeiro, mudar o padrão de alimentação. Quando você come menos carboidratos, adequa a quantidade de proteína, vegetais, a base da alimentação tem que ser vegetal. Quando você consome os vegetais na quantidade certa, pelo menos um prato caprichado de vegetais entre hortaliças e legumes no almoço e também no jantar, com uma boa quantidade de gorduras, azeite, abacate, castanhas, você tem uma saciedade maior. Então a sua fome não é mais como antes, quando você comia arroz, feijão, angu, batata, tudo junto, macarrão. Então a sua saciedade aumenta e você começa a distanciar um pouquinho mais uma refeição da outra. Com isso, o que vai acontecer? Quando você vê, você fala, acordei pela manhã, não estou com fome, vou tomar uma aguinha aqui. Tem gente que toma água com limão, água com gengibre, água com própolis pela manhã, beleza. Não vou fazer refeição porque eu não estou com fome. E aí quando você vê, já chegou no horário do almoço, e aí você diminui o número das refeições e com certeza vai ter muito mais saúde, se sentir bem. Especialmente vai melhorar a sua relação com a alimentação.
E aí, o que você achou desse assunto? Gostou desse tema? Então, eu espero que você tenha gostado bastante, que você tenha aproveitado, tenha aprendido um pouquinho. E no próximo programa, eu quero falar um pouco com vocês sobre jejum intermitente, sobre a prática do jejum. Já ouviu falar em jejum? Então, fique sempre ligados aqui comigo, porque toda semana eu trago um tema novo e mais algum assunto do seu interesse e também da sua família. Um beijo para você e até o próximo programa.